E aí, filho, tranquilo? A aula de hoje será sobre circunferência. Vamos estudar seus elementos: raio, corda, diâmetro, arco e de comprimento. Aproveite e se inscreva para ajudar o canal a crescer e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre as novas aulas. Vamos lá? Filho, vamos à definição de circunferência. É uma figura geométrica, como você está vendo aqui, certo? Formada por todos os pontos cuja distância é a mesma de um ponto que a gente chama de ponto central, que seria o centro da circunferência. Então, o que eu quero dizer? Que todos os pontos que estão à mesma distância do centro da circunferência, certo? Fazem parte da circunferência. Combinado? E o que é raio? Bom, raio é a distância do centro da circunferência até um desses pontos. Ou seja, olha só, sai do centro, bati na circunferência, é raio. Combinado? Ó, originou aonde? Começou aonde? No raio, no centro. Começou aonde? Aqui no centro. Legal. Foi até onde? Até aqui a borda da circunferência. Beleza, isso é raio. Começou no centro, bateu na borda, é raio. Combinado? Jogo rápido esse slide. Vamos para o próximo. Nesse slide aqui vamos falar sobre corda e diâmetro. Combinado? Beleza. Olha só. Corda é uma reta cujas extremidades tocam na circunferência. Uma extremidade, outra extremidade está tocando na circunferência. Combinado? Então, corda é quando sai de um lado e vai para o outro, beleza? E não passa pelo centro, combinado? Não passa pelo centro. Então, a corda, ela sai de uma extremidade e vai para outra. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem legal. Olha só. Tá vendo aqui? Vou criar um ponto aqui, certo? Vou criar um ponto aqui. Vou até mudar a cor da canetinha para ficar mais visível para vocês. Tá vendo aqui? Um pontinho aqui. Saí aqui, não vai ficar muito reto, mas tudo bem. Bati aqui. Isto aqui é corda, ou seja, saí de uma extremidade, bati na outra extremidade, sem passar pelo centro, eu chamo de quê? Chamo de corda. Legal? Bom, do mesmo jeito que no slide anterior você viu sobre raio, agora nós vamos falar sobre diâmetro. E diâmetro é muito importante. Então, raio e diâmetro são extremamente importantes, tá bom? E o que é diâmetro? Diâmetro, na realidade, é um tipo de corda especial, combinado? Por que é uma corda? Porque eu estou saindo de uma extremidade e batendo na outra extremidade. Só que tem uma característica, ela obrigatoriamente, essa corda chamada diâmetro agora, obrigatoriamente passa pelo centro. Então, diâmetro é uma corda especial que obrigatoriamente passa pelo centro da circunferência. Perceba aqui. Eu poderia vir aqui para fazer uma outra. Estou saindo aqui, venho aqui, passei por aqui, não está muito reto, mas vocês estão entendendo a ideia, né? Então, isso aqui é diâmetro. Saí de um ponto da circunferência, de uma extremidade, fui para outra extremidade, só que eu passo no meio do caminho, eu passo pelo centro. Combinado? Então, isso é diâmetro e é muito importante esse conceito, tá? Vocês têm que aprender a visualizar isso porque faz falta lá na frente, tá? Vamos lá. Próximo slide. Definição de arco agora, filho. O arco de uma circunferência é cada uma das partes, ou seja, cada um dos pedaços, certo? Em que a circunferência fica dividido entre dois pontos, tá? Então eu tenho a circunferência aqui, certo? Repleta de pontinhos, combinado? Beleza? E o arco é a parte que está entre dois pontos. Então, no caso aqui, o arco desta circunferência, nesse momento aqui, é o A e o B. Eu poderia marcar um outro arco aqui, veja bem. Poderia marcar aqui C, poderia marcar aqui D. E o arco seria isso aqui, certo? Combinado? Então, esse é o arco da circunferência. É uma parte dela que está entre dois pontos. Combinado? Próximo slide agora. Bom, filho, agora começa a ficar quente o assunto, tá?
Se você está aí meio devagar, meio sonolento, não está prestando atenção, está olhando para o celular, esquece. Desliga tudo e presta atenção aqui no que eu vou te falar, tá bom? Relação entre a medida de uma circunferência, ou seja, veja bem, a minha circunferência é isso aqui, concorda? Beleza? Então eu estou falando da relação entre a medida dessa circunferência e o diâmetro da circunferência. Analise os desenhos. A medida de uma circunferência está aqui, ó, é o contorno aqui que eu estou fazendo aqui com a minha setinha. Estão vendo aqui? Se eu abrir esses pontos, se eu cortar a minha circunferência e esticar ela, vai ficar dessa forma, concordo? Concordam? Então, se eu pegar aqui a circunferência, abrir ela, cortar ela e esticar, ela vai ficar dessa forma. Combinado? Legal. Então tá bom. E o diâmetro, como a gente já tinha falado anteriormente, é o quê? Uma reta que sai de uma extremidade da circunferência, passa pelo centro e vai na outra extremidade. Isso chama diâmetro, tá bom? E qual que é a relação entre esses dois caras? O que uma cara tem a ver com outra? Um matemático maluco, há muito tempo atrás, lá na Grécia, certo? Percebeu, através de vários experimentos, que a razão entre o comprimento de uma circunferência, o que é razão? Razão é divisão, ok? Então ele está falando que a divisão entre o comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro sempre será um número racional, que ele representou pela letra grega π, tá bom? E ele percebeu, essa letra π tinha um valor. E a gente trata nas atividades, no exercício, como aproximadamente 3,14. Mas ele é um número irracional, então ele não tem fim. Você vai passar o resto da vida dividindo, certo? E ele, qualquer comprimento de circunferência que você botar aqui, com qualquer medida do diâmetro desta própria circunferência, sempre vai dar alguma coisa próximo de 3,14, tá? Então ele chegou à conclusão que o comprimento de uma circunferência, aqui representado pela letra C, dividido pelo diâmetro da própria circunferência, sempre vai ser 3,14, tá? Ou algo próximo disso. E aqui ele representou pela letra π. Então, o que esse cara descobriu? Descobriu que sempre que ele pegava o comprimento de uma circunferência e dividia pelo diâmetro dessa circunferência, ele encontrava um número que seria 3,14. E a esse número ele deu o nome de π. Combinado? Escreve desse jeitozinho aqui, tá? Você pode... Aqui está ilustrado, bonitinho, né? A letra impresso pelo computador, mas você pode vir aqui e fazer o quê? 2 pauzinhos assim, certo? E vir colocar um tio em cima, tá? Não fica muito bonito, mas também é o suficiente para você identificar que é a letra π. Combinado? Então, beleza. Então, filho, se você tiver uma letra melhor que a minha, pode fazer mais estilizado, claro. Isso aqui é o básico para quem não é muito Einstein para fazer letra como eu. Tá legal? O importante é você ter a percepção que isso aqui ou isso bonitinho é π e que o π sempre vale 3,14 e que o π vem da divisão do comprimento pelo diâmetro da circunferência. Vamos para o último slide de teoria. Esse último slide aqui, filho, nós vamos retomar a informação do slide anterior em que eu te dizia que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a 3,14, que no caso a gente representa pela letra π. Legal? Beleza. E com isso eu vou fazer uma fórmula, tá? Para você sempre calcular o comprimento da circunferência. Combinado? Como é que eu vou fazer? É simples. Eu quero saber o valor do comprimento baseado no π e no diâmetro. O que eu faço? Isso aqui é uma proporção, concordam? Então aqui eu vou colocar o número 1, certo? Então vai ser C vezes 1. O C de comprimento é C mesmo. E aqui vai ser D de diâmetro vezes a letra π. Ok? A fórmula está aqui.
beleza? Em roxozinho, bonitinho, para você memorizar, porque você vai precisar disso aqui na sua vida inteira. Põe isso na sua cabeça. Memoriza agora, enquanto você é jovem, porque você vai precisar disso a sua vida inteira, tá bom? Pelo menos na sua vida acadêmica, tá certo? Bom, vamos aqui na sequência derivar esta fórmula para que a gente tenha uma outra fórmula agora em função do raio, não apenas mais em função do diâmetro. Combinado? Então vamos lá. Você sabe que o diâmetro é igual ao quê? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Eu estou dizendo isso aqui, certo? Porque veja bem, vou fazer aqui uma circunferência meio mandrake aqui, tá? Faz de conta que seja uma circunferência bonitinha. Você tem aqui o centro O, beleza? O raio, lembra que eu te falei? O raio sai do centro e bate na extremidade. Legal? Beleza. E o que é o diâmetro? O diâmetro sai de uma extremidade, passa pelo centro e vai para outra extremidade. Vou até mudar de cor aqui para você perceber isso, tá? Ele passa, ele continua. Combinado? Então, o raio saiu do centro, bateu na extremidade. Tá aqui, esse é o meu raio aqui em vermelho. Agora o diâmetro faz o quê? Sai da extremidade, passa pelo centro e continua e vai até a outra extremidade. Então, nada mais justo do que o diâmetro ser 2 vezes o valor do raio. 2 vezes o valor do raio. Então, o que eu vou fazer? Se o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, eu vou substituir aqui, ó. Circunferência é igual... O diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, tá aqui, ó. Ao invés de eu botar a letra D aqui, eu vou colocar 2 R's. Combinado? 2 vezes R. E aí a letra π, vou lá colocar ela vezes a letra π. Combinado? Aí, se você quiser, para ficar padrãozinho igual manda a fórmula básica, você pode reorganizar, mas é absolutamente a mesma coisa. Por que eu estou trocando de lado aqui? Vai alterar alguma coisa? Não. Porque na multiplicação, tanto faz a ordem dos fatores, não é isso? A ordem dos fatores não altera o produto, combinado? Então eu estou organizando aqui para ficar padrão, igual esse carinha aqui. Beleza? Então tá bom. Último slide de teoria. Os próximos slides serão apenas de resolução de atividades, mas se você não tiver entendido esse início, é bom que você volte o vídeo a partir desse momento agora, tá bom? Se você compreendeu, segue em frente que você vai praticar agora um pouco comigo. Legal? Até daqui a pouco. Bom, filho, primeira atividade, vamos ler aqui o enunciado. Observe no desenho os pontos assinalados e responda as perguntas. O desenho é esse cara aqui, certo? Esse é o nosso desenho, beleza? E ele está perguntando qual ponto está mais próximo do ponto C. O ponto C é esse cara aqui, certo? O ponto C é esse aqui. E ele está perguntando quem está mais próximo dele. É o ponto A, né? Isso está claro para vocês. Não precisa quebrar muito a cabeça para perceber isso, né? Qual ponto está mais distante do ponto C? Aquele que está fora aqui da circunferência, né? Que é o ponto D. Então, é o ponto D aqui. Quais pontos estão a uma mesma distância do ponto C? É aquilo que você aprendeu da teoria de raio, certo? Ou seja, partir do centro e bati na circunferência, todos têm a mesma medida, certo? Partir do centro, bati na circunferência, todos têm a mesma distância. Qualquer ponto aqui vai ter a mesma distância, ou seja, qualquer ponto, se eu fizer um ponto aqui, certo? E colocar um nome, uma coisa qualquer, por exemplo, L, certo? Se eu fizer um outro aqui, puser G, todos eles vão estar à mesma distância do ponto central C, beleza? Então, quais pontos estão à mesma distância do C? Vou observar apenas os originais do exercício, tá? Seria o B, o F e o E, certo? Então, seria B, F e letra E. Colocando apenas os originais do exercício. Esses que eu coloquei aqui a mais como exemplo não estão na sua resposta. Tá bom, filho? Vamos para o próximo aí. Observe a figura ao lado e escreva o nome do elemento representado em cada item. OA, cadê o O? Está aqui. Cadê o A? Está aqui, certo? Então, isso aqui passa a se chamar como raio, beleza?
Ou seja, saí do centro, bati na ponta, fica chamando como raio. Legal. AD, o A está aqui, o D está aqui, certo? Combinado? Saí de uma extremidade da circunferência, ou seja, saí de um ponto da circunferência, passei pelo centro da circunferência e fui para outra extremidade da circunferência, isso chama como diâmetro, gente. Chama diâmetro. Essa teoria está toda no iniciozinho da nossa aula, ok? Diâmetro. Então, AD. Saí de uma extremidade, passei obrigatoriamente pelo centro, cheguei na outra extremidade, como é que chama? Diâmetro. Beleza? Legal. B. Cadê o B? Tá aqui. B. Saí de uma extremidade, fui na outra extremidade, não passei pelo centro, como que eu chamo? Corda. Ou seja, saí de um ponto da circunferência, certo? E fui para outro ponto qualquer da circunferência, sem passar pelo centro. Atenção, sem passar pelo centro. Isso chama corda. Legal? Está no slide do início da nossa aula. OD, cadê o O? Está aqui. Cadê o D? Está aqui. OD. Saí do centro, ok, estou no centro, e bati numa extremidade da circunferência. Bati aqui na circunferência. Como isso se chama? Raio. É a mesma coisa do OA, certo? Repara bem, o OA, saí do centro e bati lá na circunferência. Raio. Saí do centro aqui, bati na circunferência, como que chama? Raio. OD é raio, OA também é raio. E AD, beleza? AD é o que? Diâmetro, que é a soma de dois raios, beleza? Ou o raio multiplicado por 2. Legal? OB, cadê OB? OB. OB também é raio, certo? Saí do centro, bati na circunferência. Então, OB também é raio. Vou melhorar esse raio aqui, ficou feio. Certo? Aqui é raio. E aqui também é raio. Certo? Legal? Então, independente da direção, certo? Saiu do centro, bateu na extremidade, raio. Poderia fazer um raio aqui também, olha só. Tá meio tortinho, mas vocês estão entendendo, né? Saí do centro, bati na extremidade, vou colocar aqui um L. Saí do centro, bati numa extremidade. O que é isso aqui que eu desenhei? Raio também. Legal, filho? Então tá bom. Aplicamos aqui, certo? Nesse exercício, as atividades, os conceitos, né? Dos slides anteriores do início da aula. Vamos para a próxima. Bom, filho, essa atividade aqui é ao contrário da atividade anterior, correto? Nessa atividade, ele está pedindo para você traçar um raio OX, um diâmetro XY, um diâmetro ZW, uma corda ZY e um raio OK, certo? Bom, aqui eu já tomei a liberdade de fazer para a gente poder ganhar um certo tempo, tá? Veja bem, o raio OX, ele tá marcado aqui com o tracejado verde, tá? Só que atenção, pelo mesmo tracejado eu tive que traçar o diâmetro também x e y, então eu coloquei os dois de verde para não dar confusão, tá? Mas o raio é metade do diâmetro, certo? O raio sai do centro O e bate na borda aqui da circunferência e vale x, combinado? Está aqui marcado de verde. O outro aqui, que é o diâmetro, certo? Ele está saindo do x, passando pelo centro, então ele usa o mesmo pedaço que eu tinha feito há pouco, correto? Passa pelo centro e vai para outra borda e ele toca em y, certo? Então o diâmetro vai de uma borda a outra borda, passando obrigatoriamente pelo centro. Está aqui de verde também. As demais estão mais legais aqui porque não misturam, tá? Vamos lá, diâmetro ZW. Marquei com essa cor aqui, você pode olhar aqui, ó, ZW, sai de um lado da circunferência,
passa obrigatoriamente pelo centro e vai para o outro lado da circunferência, certo? Legal. Corda ZY, está aqui de azulzinho. A corda ZY sai de um lado da circunferência e bate em outro ponto da circunferência, certo? Não passando pelo centro, ou seja, ela não pode passar pelo centro, combinado? Beleza. E por último aqui a gente tem o raio OK. O raio OK está aqui de marronzinho, ele sai do O e vai aqui para a extremidade e bate aqui no K, certo? Então, ele pediu para você traçar o que seria, por exemplo, um raio OK. Eu traço uma reta, pego aqui a minha reguinha, né? Ponho no ponto centro O, no ponto central O, e vou até a borda. Chegando na borda, quando tocar, eu ponho a letra K, certo? E é assim que você faz com todos os outros. Isso aqui eu fiz anteriormente, geralmente eu não costumo fazer isso, pelo seguinte, porque se eu fosse fazer com a régua aqui, para ficar retinho, bonitinho, ia demorar muito. Se eu fosse fazer sem a régua, ia ficar meio torto, combinado? Então, por isso que desse exercício aqui, dessa atividade, eu fiz dessa forma. Vamos para o próximo. Bom, filho, essa atividade aqui, ele está pedindo para a gente fazer algumas ponderações com relação aos pontos que estão descritos nessa figura. Vamos dar uma lida no enunciado. Considere que o raio da circunferência mede 4 centímetros. Então, ele está te afirmando que o raio mede 4 centímetros. O que você pode afirmar sobre as distâncias desses pontos aí? Vamos lá. Nós sabemos que o raio mede 4 centímetros e o raio é o quê? É uma reta, um segmento de reta que sai de um ponto central e bate na minha circunferência, combinado? Isso é raio. Então, vamos lá. M e N. Cadê o M? Está aqui. Cadê o N? Está aqui. Se eu traçar um segmento de reta aqui, eu vou passar pelo centro, vou virar raio e vou passar do outro lado, vou virar diâmetro. Então, com certeza, eu posso afirmar que esse segmento MN, ele vai ser igual a 8. Ele vai ser igual a 8. Certo? Por que ele é igual a 8? Porque eu saí do centro, bati aqui na borda, virou M. Saí do centro, bati na borda, virou N. Aqui é 4, aqui é 4. Então, virou 8, além do que isso aqui é um diâmetro que sai da borda da circunferência, passa obrigatoriamente pelo centro e vai na outra borda da circunferência, combinado? Então, ele é igual a 8. O MO, cadê o M? O M de macaco, o O. Bom, a gente pode afirmar o quê? Que ele vai ser, com certeza, menor que o seu diâmetro. Você não pode afirmar que ele é igual ao raio, menor que o raio, mas você pode afirmar que ele será menor que o diâmetro, porque ele está indo de uma ponta a outra, mas não passa pelo centro, que tornaria ele maior. Então, ele vai ser menor que 8. CQ você pode afirmar que ela é menor que o raio, porque ela saiu do centro e encontrou ela antes de bater na borda. Então, isso aqui vai ser menor que o raio é 4, ok? CL, o L está aqui de fora, o C está aqui. Com certeza ele vai ser maior que o raio, porque eu saí do centro, bati na circunferência do raio e depois andei mais um pouco. Então, com certeza ele é maior que 4, mas você não pode afirmar se ele é maior ou não que o diâmetro, você não tem essa informação. E por último, o QP está aqui, então vai ser menor que 8, ok? E aí, filho, conseguiu aprender matemática hoje? Então clica no gostei e também se inscreva no canal. Te encontro na próxima aula.